7 ensinamentos de Jesus sobre o poder da mente e como aplicá-los à vida moderna. Existe uma luta acontecendo dentro de você neste exato momento, mesmo que você não perceba. Quantas vezes você tentou mudar, decidiu fazer diferente, prometeu a si mesmo que agora seria outro caminho. Mas algo te puxou de volta para o mesmo lugar. Por que isso acontece? Porque mesmo com fé, oração e esforço, tantos continuam presos nos mesmos ciclos. A resposta não está fora. Está na forma como a sua mente tem sido conduzida. Jesus nunca tratou apenas comportamentos. Ele sempre foi direto à raiz invisível de tudo. Ele falava com pessoas cansadas, sobrecarregadas, confusas, e não oferecia apenas alívio momentâneo. Ele revelava um caminho interno, um caminho onde a verdadeira transformação começa antes de qualquer mudança externa. Você já parou para perceber que 2 homens podem viver a mesma situação, mas interpretar de formas completamente diferentes? Um vê oportunidade, outro vê derrota. Um encontra sentido, outro se perde. O que muda não é o cenário, é a mente que interpreta o cenário. E é exatamente isso que Jesus ensinava, mesmo quando muitos não percebiam. Quando ele dizia que o reino de Deus está dentro de você, ele estava revelando algo que vai além do entendimento comum. Ele estava apontando para um lugar onde pensamentos, crenças e percepções moldam a forma como você vive, reage e decide. Ignorar isso é continuar lutando contra efeitos sem nunca tocar na causa. Muitos vivem tentando controlar o que acontece ao redor enquanto permanecem reféns do que acontece dentro. E é por isso que se sentem cansados. Não é apenas o peso das circunstâncias. É o desgaste de uma mente que não foi treinada para sustentar fé em meio à pressão. Agora pense com sinceridade. Quantos dos seus pensamentos têm te fortalecido? E quantos têm te paralisado? Quantas decisões foram tomadas com base em medo disfarçado de prudência? Quantas oportunidades foram ignoradas porque a sua mente já tinha decidido que não daria certo? Jesus não ignorava esses processos internos. Ele confrontava, ele despertava. Ele levava as pessoas a enxergarem aquilo que estava invisível, porque ele sabia que enquanto a mente permanece a mesma, a vida continua repetindo padrões. Talvez você tenha acreditado que precisava apenas orar mais, tentar mais, se esforçar mais. Mas e se o ponto não for quantidade, e sim direção? E se o que está faltando não for mais ação, mas uma nova forma de pensar? Esse é o início de uma mudança real, não superficial, não momentânea. Uma mudança que começa dentro e, inevitavelmente, transforma tudo ao redor. E ao longo dessa jornada, você vai perceber algo que poucos compreendem. A mente pode ser o lugar onde a sua fé nasce, ou onde ela é silenciada. No próximo momento, você vai entender como Jesus acessava a mente das pessoas de uma forma tão profunda que transformava vidas sem impor nada, apenas revelando verdades que mudavam tudo. Como Jesus reprogramava mentes sem que as pessoas percebessem. Jesus nunca tentou forçar mudança em ninguém. Ele não impunha verdades de forma agressiva, não exigia transformação imediata, não pressionava comportamentos. Ele fazia algo muito mais profundo. Ele acessava a mente das pessoas de uma forma silenciosa, estratégica e transformadora. Enquanto muitos esperavam respostas diretas, ele contava histórias. Enquanto esperavam regras, ele trazia parábolas. E é aqui que está um dos segredos mais poderosos dos ensinamentos de Jesus. A mente resiste ao confronto direto, mas se abre para a descoberta. Quando Jesus falava da parábola do semeador, do filho pródigo, do bom samaritano, ele não estava apenas ensinando valores. Ele estava conduzindo a mente das pessoas para enxergar algo que antes elas não conseguiam ver. Ele criava imagens internas. Ele despertava reflexão. Ele fazia com que cada pessoa se enxergasse dentro da história. E quando alguém se vê na história, algo muda. Não é mais uma ideia externa sendo ouvida, é uma verdade interna sendo reconhecida. Esse é o ponto onde a transformação começa. Observe o que acontece em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Jesus não acusa,
Não julga diretamente. Não diz quem está certo ou errado. Ele simplesmente apresenta uma história. Mas dentro dessa história, ele quebra padrões mentais profundos. Ele confronta orgulho, culpa, comparação, autoimagem e identidade. Tudo ao mesmo tempo. O filho que se perdeu representa uma mente que acreditou que precisava sair para encontrar valor. O filho que ficou representa uma mente que se sentia injustiçada mesmo estando perto. E o pai revela uma mentalidade completamente diferente, baseada em graça, restauração e identidade. Perceba, Jesus não estava apenas contando uma história sobre família. Ele estava reprogramando a forma como as pessoas enxergavam a si mesmas, aos outros e a Deus. E ele fazia isso sem resistência, porque quando a verdade é descoberta, ela não é rejeitada, ela é assimilada. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você ouviu conselhos diretos e não mudou? Quantas vezes alguém te disse exatamente o que fazer, mas algo dentro de você resistiu? Isso acontece porque a mente protege seus próprios padrões. Mas quando você entende por si mesmo, quando a percepção muda, o comportamento acompanha naturalmente. É por isso que Jesus ensinava dessa forma. Ele sabia que mudança real não acontece pela imposição, acontece pela revelação. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não mais alguém dizendo o que fazer, mas enxergar o que ainda não foi visto. Porque quando você vê, você não consegue mais voltar a ser o mesmo. No próximo momento, você vai entender um dos ensinamentos mais ignorados de Jesus, mas que define completamente a forma como você enxerga a realidade. Um princípio simples, mas que pode estar moldando toda a sua vida sem que você perceba. O princípio do olho como porta da realidade. Tudo aquilo que você vê não é apenas o que está diante de você. É o que a sua mente decide interpretar. Você já percebeu que duas pessoas podem olhar para a mesma situação e sair com conclusões completamente diferentes? Uma encontra sentido, a outra encontra frustração. Uma cresce, a outra trava. O que muda não é o cenário, é o olhar. Jesus revelou isso de forma direta em Mateus capítulo 6, versículos 22 a 23, quando disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Esse ensinamento vai muito além do que parece. Ele não está falando apenas sobre visão física. Ele está revelando um princípio mental profundo. O que você escolhe focar ilumina ou obscurece toda a sua vida. O seu olhar define a sua realidade. Se você está constantemente focado no que falta, no que deu errado, no que ainda não aconteceu, sua mente começa a construir uma percepção de escassez. E essa percepção passa a guiar suas decisões, suas emoções, suas atitudes. Aos poucos, sem perceber, você começa a viver exatamente aquilo que a sua mente reforça. Mas quando o olhar muda, tudo muda. Jesus ensinava pessoas a enxergarem de forma diferente. Ele olhava para pescadores e via líderes, olhava para pecadores e via transformação, olhava para situações impossíveis e via caminho. Ele não ignorava a realidade, mas também não se limitava a ela. Esse é o ponto onde a maioria se perde. As pessoas acreditam que estão apenas sendo realistas, mas muitas vezes estão apenas reforçando uma visão limitada que mantém tudo como está. Agora pense, como você tem olhado para a sua vida? Você tem enxergado possibilidades ou apenas repetido padrões? Você tem percebido oportunidades ou apenas antecipado problemas? Porque aquilo que você vê hoje está moldando aquilo que você viverá amanhã. E aqui existe uma chave prática que pode começar a transformar isso. Todos os dias, conscientemente, escolha direcionar o seu olhar. Não ignore as dificuldades, mas também não permita que elas sejam o único foco. Treine sua mente a enxergar propósito, aprendizado, direção. No início, pode parecer forçado, mas com o tempo, isso se torna natural. E quando isso acontece, a sua percepção começa a se alinhar com aquilo que Jesus ensinou. Faça essa pequena oração comigo. Senhor, alinha o meu olhar com a tua verdade e não com o meu medo.
Sinta o peso dessa frase. Ela não muda apenas o que você vê. Ela muda como você interpreta tudo. E se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu escolho ver com fé. Porque aquilo que você declara fortalece aquilo que você constrói dentro de si. No próximo momento, você vai entender como a sua mente funciona como um solo. E como tudo aquilo que você permite entrar pode crescer, te fortalecer ou te prender sem que você perceba. A parábola do semeador e o solo mental que define sua vida. Tudo o que entra na sua mente não permanece neutro. Toda palavra, todo pensamento, toda ideia é uma semente. E a pergunta não é se algo está sendo plantado dentro de você. A pergunta é que tipo de solo você tem sido. Jesus revelou isso de forma clara na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9. Ele descreve 4 tipos de solo, mas na verdade está descrevendo 4 estados da mente humana. Existe a mente que ouve, mas não compreende. Aquilo que entra não cria raiz. É levado embora com facilidade. São pessoas que até escutam, mas nada permanece. Vivem de estímulos momentâneos, sem transformação real. Existe a mente que recebe com entusiasmo, mas não sustenta a profundidade. Começa bem, se motiva, se empolga, mas diante da pressão, desiste. A raiz é rasa. A fé depende do ambiente. E quando o ambiente muda, tudo se perde. Existe a mente que até entende, mas está cheia demais. Preocupações, ansiedade, excesso de pensamentos, comparações. As sementes são sufocadas antes de crescer. Não falta potencial, falta espaço. E existe a mente preparada. A mente que ouve, entende, guarda e pratica. Essa produz, essa cresce, essa transforma. Perceba o que Jesus está ensinando. O problema nunca foi a semente. O problema sempre foi o solo. Muitas pessoas culpam circunstâncias, culpam o passado, culpam outras pessoas. Mas Jesus aponta para algo mais profundo. Ele mostra que o resultado da vida está diretamente ligado à condição interna da mente. Agora pense com sinceridade. Qual desses solos você tem sido? Quantas vezes você recebeu uma palavra que poderia transformar sua vida, mas deixou escapar? Quantas vezes começou algo com fé, mas não sustentou? Quantas vezes se viu sufocado por pensamentos que não paravam? Isso não é acaso. Isso é padrão mental. E a boa notícia é que solo pode ser preparado. Jesus nunca disse que alguém nasce pronto. Ele ensinou que a mente pode ser cultivada, que é possível limpar, organizar, fortalecer e direcionar aquilo que acontece dentro de você. E isso começa com consciência. Você precisa começar a observar o que entra na sua mente, o que você escuta todos os dias, o tipo de conteúdo que consome, as conversas que alimenta, os pensamentos que aceita sem questionar, porque aquilo que você permite entrar, inevitavelmente cresce. Talvez você esteja esperando uma mudança externa, quando na verdade precisa começar a cuidar do seu solo interno. Porque quando o solo muda, o resultado muda. E aqui existe uma decisão silenciosa, mas poderosa. Você pode continuar permitindo que qualquer coisa ocupe sua mente, ou pode começar a escolher com intenção aquilo que planta dentro de si. No próximo momento, você vai entender por que tantas pessoas oram, acreditam, mas continuam presas nos mesmos ciclos. E como existe um princípio que, quando ignorado, impede qualquer transformação real. A renovação da mente como chave que rompe ciclos invisíveis. Existe um ponto onde muitas pessoas se perdem sem perceber. Elas acreditam, oram, buscam a Deus, mas continuam vivendo os mesmos ciclos. A frustração aumenta, a dúvida começa a aparecer e, aos poucos, surge uma pergunta silenciosa. Por que nada muda? Jesus nunca ensinou uma fé passiva. Ele nunca apresentou a espiritualidade como algo separado da transformação interna. Pelo contrário, ele sempre apontou para um processo profundo que começa dentro e se manifesta fora. E esse processo tem um nome claro: renovação da mente. Sem isso, a vida continua repetindo padrões. Você pode até desejar algo novo, mas se a sua mente continua operando com os mesmos pensamentos, crenças e interpretações,
suas decisões continuarão sendo as mesmas. E decisões repetidas geram resultados repetidos. É por isso que tantas pessoas se sentem presas. Não porque não têm fé, mas porque ainda pensam da mesma forma de antes. Observe o que acontece em João capítulo 5, versículos 6 a 9, quando Jesus encontra o paralítico que estava há anos à beira do tanque. Ele não começa com uma cura imediata. Ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Parece simples, mas essa pergunta revela algo profundo. Jesus estava acessando a mente daquele homem. Depois de tantos anos naquela condição, sua identidade já estava ligada à situação. Ele sabia viver daquele jeito. Ele sabia explicar sua limitação. Ele estava adaptado à própria dor. E é aqui que muitos se encontram hoje, acostumados com aquilo que deveriam ter superado, familiarizados com pensamentos que deveriam ter sido substituídos, presos não apenas pela situação, mas pela forma como aprenderam a pensar sobre ela. A renovação da mente rompe esse ciclo. Ela exige que você comece a questionar aquilo que sempre acreditou, que você pare de aceitar pensamentos automáticos como verdades absolutas, que você desenvolva a capacidade de perceber quando a sua mente está te levando de volta para um lugar que você já decidiu sair. Isso não acontece de forma automática. É um processo intencional. Todos os dias, você precisa escolher o que mantém dentro de você. Precisa identificar pensamentos que te limitam e substituí-los por verdades que te fortalecem. Precisa alinhar sua mente com aquilo que Jesus ensinou e não com aquilo que o medo tenta sustentar. No início, pode parecer desconfortável, porque a mente tende a voltar para o que é familiar. Mas com o tempo, esse novo padrão começa a se tornar natural. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Aquilo que antes te paralisava começa a perder força. Aquilo que antes te dominava começa a ser questionado. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar caminho. Faça essa oração comigo. Senhor, renova a minha mente para que eu não viva mais preso ao que já passou. Sinta o peso dessa decisão. Não é apenas uma frase. É um posicionamento interno. Porque enquanto a mente não muda, a vida continua girando no mesmo lugar. Mas quando a mente se alinha com a verdade, o ciclo se quebra. No próximo momento, você vai ver como o próprio Jesus enfrentou pensamentos que tentavam distorcer sua identidade. E como a forma que ele respondeu revela um modelo poderoso para você aplicar na sua própria vida. Quando Jesus enfrentou pensamentos limitantes e os desarmou, existe um momento na vida de todo ser humano em que a maior luta não é contra circunstâncias externas, mas contra pensamentos que tentam distorcer quem você é. Dúvidas silenciosas, sugestões sutis, ideias que parecem inofensivas, mas carregam o poder de alterar decisões, enfraquecer a fé e desviar caminhos. Jesus também passou por isso. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, ele é levado ao deserto e confrontado diretamente por pensamentos que buscavam atingir sua identidade, sua confiança e seu propósito. Não eram ataques físicos, eram sugestões mentais. Se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Se lance daqui e prove quem você é. Tudo isso te darei, se você se render. Perceba a estratégia. Não era sobre ações imediatas, era sobre provocar dúvidas internas. Era sobre induzir uma mudança de percepção. Era sobre tentar fazer Jesus agir a partir de uma identidade distorcida. E é exatamente assim que acontece hoje. Pensamentos não chegam de forma agressiva. Eles chegam como possibilidades, como justificativas, como atalhos aparentemente inofensivos. A mente começa a dialogar com aquilo e, quando percebe, já está sendo conduzida. Mas Jesus mostra algo essencial. Ele não negocia com pensamentos que distorcem a verdade. Ele responde com clareza, com firmeza, com consciência. Todas as respostas que ele dá estão baseadas em princípios que ele já carregava dentro de si. Ele não improvisa. Ele não reage emocionalmente. Ele acessa aquilo que já estava estabelecido em sua mente. Isso revela um modelo poderoso. Você não vence pensamentos no momento em que eles aparecem. Você vence pela preparação que construiu
antes deles chegarem. Se a sua mente está vazia de direção, qualquer pensamento encontra espaço. Se está cheia de confusão, qualquer dúvida ganha força. Mas se está alinhada com a verdade, pensamentos distorcidos não se sustentam. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já aceitou um pensamento sem questionar? Quantas vezes já agiu baseado em uma ideia que parecia lógica, mas depois percebeu que te afastou do que realmente importa? O problema não é ter pensamentos. O problema é não filtrar o que permanece. Jesus não permitia que qualquer pensamento se tornasse verdade dentro dele. Ele discernia. Ele confrontava. Ele escolhia. E você também pode fazer isso. Comece a observar os pensamentos que surgem. Não aceite tudo automaticamente. Pergunte a si mesmo: isso está alinhado com a verdade ou com o medo? Isso fortalece ou enfraquece? Isso me aproxima do propósito ou me afasta? Esse simples exercício muda tudo, porque a mente que aprende a discernir deixa de ser controlada. No próximo momento, você vai entender como aquilo que você fala revela exatamente o que está dentro da sua mente e como suas próprias palavras podem estar reforçando os ciclos que você deseja quebrar. O poder das palavras como espelho da sua mente. Existe algo que você expressa todos os dias sem perceber o peso que carrega. Não são apenas frases soltas, nem comentários aleatórios. São sinais claros do que está sendo construído dentro de você. Suas palavras não nascem no acaso. Elas revelam aquilo que a sua mente tem alimentado em silêncio. Jesus deixou isso evidente em Lucas capítulo 6, versículo 45, quando disse que a boca fala do que está cheio o coração. Essa afirmação vai além de um ensinamento moral. Ela revela um diagnóstico espiritual e mental ao mesmo tempo. Tudo o que você fala é consequência do que você pensa de forma recorrente. Se a mente está cheia de medo, as palavras refletem insegurança. Se está cheia de comparação, as palavras revelam insatisfação. Se está alinhada com a fé, as palavras começam a carregar direção, firmeza e propósito. Agora observe com sinceridade como você tem falado sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre você mesmo. Muitos dizem que querem mudança, mas continuam declarando exatamente aquilo que sustenta o ciclo que desejam romper. Repetem frases que enfraquecem, reforçam limitações e, sem perceber, fortalecem uma identidade que não desejam mais carregar. Isso não é apenas linguagem, é construção interna. Jesus nunca tratou palavras como algo neutro. Ele sabia que aquilo que é declarado ganha força dentro de quem fala, não porque palavras têm poder isolado, mas porque elas reforçam aquilo que a mente já aceitou como verdade. Quando alguém repete constantemente que não consegue, que não é capaz, que nada muda, essa pessoa está treinando sua mente a permanecer nesse padrão. E com o tempo, isso se torna automático. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você começa a alinhar suas palavras com aquilo que deseja construir, algo começa a mudar internamente. No início pode parecer estranho, pode parecer até distante da realidade atual, mas com repetição consciente, isso começa a moldar novas percepções. E novas percepções geram novas decisões. Jesus também usava palavras para reposicionar pessoas. Ele não apenas curava fisicamente, ele restaurava a identidade através do que declarava. Ele chamava pessoas pelo que poderiam se tornar, não apenas pelo que estavam vivendo naquele momento. Esse é um princípio que você pode aplicar de forma prática. Comece a observar suas palavras, não como algo superficial, mas como um reflexo direto da sua mente. Sempre que perceber uma declaração que te limita, interrompa, ajuste, reposicione. Não se trata de negar a realidade, se trata de não permitir que a realidade atual defina o seu destino. Suas palavras podem continuar reforçando aquilo que te prende, ou podem começar a construir aquilo que vai te libertar. No próximo momento, você vai entender como a fé ensinada por Jesus não é apenas uma crença abstrata, mas um estado interno que altera resultados concretos na vida de quem aprende a viver dessa forma. A fé como um estado mental que altera resultados reais.
Existe uma confusão silenciosa que impede muitas pessoas de avançarem. Elas acreditam que fé é apenas acreditar em algo distante, esperar que algo aconteça, ou repetir palavras sem direção. Mas Jesus nunca tratou a fé como algo passivo. Ele revelou a fé como um estado interno ativo que molda decisões, sustenta atitudes e altera resultados. Em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, uma mulher que sofria há anos decide tocar em Jesus. Não havia garantia, não havia confirmação externa, não havia ninguém dizendo que daria certo. Mas havia algo dentro dela que já estava decidido. Ela não tocou para testar. Ela tocou porque dentro da mente dela já existia uma convicção. E quando Jesus responde, ele não diz que foi o toque que a curou. Ele diz que foi a fé dela. Isso muda tudo, porque revela que o que acontece dentro de você antecede aquilo que acontece fora. A fé, nesse sentido, não é apenas espiritual, ela é mental. É uma forma de posicionamento interno que não depende das circunstâncias para existir. Ela se sustenta mesmo quando não há sinais. Ela permanece mesmo quando tudo ao redor ainda parece igual. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já disse que tinha fé, mas suas decisões mostravam o contrário? Quantas vezes você desejou algo, mas agiu como se não fosse possível? Quantas vezes a sua mente já tinha decidido que não daria certo, antes mesmo de tentar? Isso acontece porque fé não é apenas o que você diz acreditar. É o que sua mente sustenta de forma contínua. Jesus sempre associava fé à ação. Ele não elogiava discursos. Ele observava posicionamentos. Ele reconhecia quando alguém agia a partir de uma convicção interna verdadeira. E isso é algo que pode ser desenvolvido. A fé começa com uma escolha interna. Uma decisão de não se alinhar automaticamente com o medo, com a dúvida ou com a lógica limitada do momento. É um treino constante de direcionar a mente para aquilo que você decidiu acreditar, mesmo quando ainda não vê. No início, isso exige consciência, porque a mente tende a voltar para padrões antigos, mas com prática, esse novo estado começa a se tornar natural. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Suas decisões deixam de ser guiadas pela insegurança. Suas atitudes passam a refletir direção. E aos poucos aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Faça essa oração comigo. Senhor, fortalece minha mente para viver uma fé que se sustenta mesmo quando eu ainda não vejo. Sinta o que essa frase representa. Não é apenas pedir por algo externo, é assumir um posicionamento interno. Porque a fé que Jesus ensinou não é fuga da realidade. É a força que transforma a realidade a partir de dentro. E no próximo momento, você vai perceber como tudo isso se conecta. Como uma mente transformada não apenas muda pensamentos, mas cria uma vida que antes parecia impossível. A mente transformada que cria uma vida que antes era impossível. Existe um ponto em que tudo se conecta de forma clara. Você começa a perceber que não era apenas sobre circunstâncias, nem apenas sobre esforço, nem apenas sobre esperar algo acontecer. Era sobre aquilo que estava sendo construído dentro de você o tempo todo. A mente não é apenas um lugar de pensamentos, é o ponto de origem da sua realidade. Tudo o que você vive hoje, em algum momento, passou pela forma como você pensou, interpretou e decidiu. E tudo aquilo que você viverá a partir de agora também será resultado desse mesmo processo. Mas agora, com algo diferente. Consciência. Jesus nunca separou transformação espiritual de transformação interna. Quando ele ensinava, curava, restaurava, ele estava sempre conduzindo pessoas a um novo estado de mente, um estado onde a identidade é restaurada, onde o medo perde força e onde a verdade começa a ocupar o lugar que antes era da dúvida. Você não precisa mais viver reagindo ao que acontece. Você pode começar a viver direcionando o que acontece dentro de você. E é aqui que a mudança deixa de ser teoria e se torna prática. Quando o seu olhar muda, você enxerga caminhos onde antes via bloqueios. Quando o seu solo mental é preparado, aquilo que entra começa a gerar frutos. Quando sua mente é renovada,
Decisões antigas perdem força. Quando você aprende a filtrar pensamentos, deixa de ser conduzido por qualquer ideia. Quando suas palavras se alinham, sua identidade começa a se fortalecer. Quando a fé se torna um estado interno, suas ações passam a refletir convicção. Perceba, não são mudanças isoladas, é um alinhamento completo, e esse alinhamento cria algo poderoso. Uma vida que antes parecia impossível. Não porque tudo ao redor mudou de repente, mas porque você não é mais o mesmo. E quando você muda, a forma como você vive, decide, reage e constrói também muda. Talvez você tenha passado muito tempo esperando que algo externo resolvesse aquilo que só poderia ser transformado dentro de você. Mas agora, você entende. A mudança começa na mente e se manifesta na vida. E a partir deste momento, você carrega uma escolha. Continuar alimentando os mesmos padrões, pensando da mesma forma, reagindo da mesma maneira, ou começar a aplicar de forma prática e consciente tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque conhecimento sem aplicação não transforma. Mas quando você decide viver aquilo que aprendeu, tudo começa a se mover. Se essa mensagem trouxe clareza ao seu coração, permita que ela alcance outras pessoas que também precisam sair de ciclos invisíveis. Curta este vídeo para que mais vidas sejam tocadas. Compartilhe com alguém que está vivendo batalhas internas e precisa dessa direção. E se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente com ensinamentos que conectam fé, propósito e transformação real. Que a partir de hoje, você não apenas escute, mas viva. Porque a mente que se alinha com a verdade de Deus, inevitavelmente constrói uma vida que antes parecia impossível.